Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo indispensável, que é o uso da inteligência artificial dentro das operações de traduções. E estou aqui com o meu convidado, que é o Vônio Coutinho, Head e especialista de traduções há mais de 20 anos. Coutinho, hoje é impossível você estar na internet com o seu celular ali relaxando e não ver um vídeo, uma foto, um meme que você não sabe se é real, se não é real, se é feito por IA, se não é feito por IA. Você se contesta. E eu queria pegar esse gancho para perguntar como tem sido essa implementação das IAs dentro do processo de tradução e por que em determinados momentos isso é tão perigoso. Aline, não é só perigoso com relação à tradução, né? Isso. É perigoso numa forma geral. A tradução é um detalhe. Porque a partir do momento que você pega um contrato e coloca uma IA para traduzir, aquela IA não sabe que se você aplicar aquele contrato nos Estados Unidos, você tem uma legislação X. E se você for aplicar aquele contrato na Inglaterra, você tem uma legislação Y. Só que você não vai falar isso para ela. E o grande problema nisso tudo é que você, que não tem o domínio do idioma traduzido, vai achar que aquela tradução está ótima. Sim. E vai pegar aquele contrato e vai colocar para as partes assinarem. E aí? Tá confiando? Vale a pena o risco? Que o risco é enorme, né? É muito grande. Vou te dar um exemplo. Contrato é um detalhe. Digamos que você use uma IA para fazer a tradução de um plano de marketing da empresa. Imagina você fazer uma tradução de um plano de marketing para apresentar para o teu cliente e o teu cliente começar a rir porque você traduziu frases, palavras completamente fora de contexto. No final, tu fica com a cara grande, fora o prejuízo, que aquele cliente não vai fechar com você. Com certeza não. Outra coisa é quando você vai traduzir embalagem. Para você fazer a exportação de um produto, você tem que fazer a tradução. E vários países, se detectam um erro na tradução da embalagem, vetam todo o teu processo. E aí? Você vai colocar isso em risco? Em relação a processos de migração e órgãos internacionais, como as universidades, isso é muito crítico, né? Você traduzir ao pé da letra ou algum termo errado. Isso pode dar um processo indeferido para a pessoa. Exatamente. O que eu posso adiantar para você? Se você vai pleitear um visto de residência nos Estados Unidos, seja um visto EB, seja um visto L, seja um visto E, você tem que fazer todo um processo de tradução certificada com affidavit, que é uma tradução que nós temos uma especialização muito grande, porque muita gente não sabe. Nós somos fornecedores de tradução registrados no governo americano. Tá? Essa tradução, ela é feita pegando os documentos originais, fazendo uma diagramação em texto corrido, e depois você faz uma montagem, um affidavit, que é uma declaração minha em inglês, onde eu atesto que a tradução foi elaborada por um profissional qualificado, vai no papel timbrado da minha empresa americana, o original e a tradução. Então, imagina, se você vai trabalhar com uma empresa de tradução que usa IA, só IA. Bota, joga na IA, traduz e te traduz entrega. E colocou ali. Aí você tem a empresa que vai assessorar você nos Estados Unidos, você foi lá e entregou a tradução porque você foi buscar um preço mais barato do mercado. Isso. Imagino que seja mais barato. É o mais barato, tá? E o oficial de imigração, quando pegar o seu processo para ler e validar, ele vai dar uma RFE. RFE é o termo utilizado na USCIS, que é a Agência de Imigração Americana, para colocar o seu processo em pendência. Ele está sendo colocado em hold porque você tem um problema, seja na tradução, seja no documento original, seja até mesmo na formatação. Mas imagina, você vai lá e gasta $20 mil, $40 mil, $50 mil num processo de imigração, economiza na tradução
e você vê o seu sonho ir por água abaixo, É. a expectativa da tua família É. de ir para os Estados Unidos, dos seus filhos de poderem estudar nos Estados Unidos, porque você preferiu fazer a tradução com uma agência que usou uma IA para poder baratear o preço. É muito interessante, vou voltar nessa parte que acho que é interessante para todo mundo que está assistindo. Você sendo fornecedor do governo americano te dá alguma vantagem dentro de um processo, ou apenas te dá a experiência, né, de saber lidar com esse tipo de órgão? É mais ou menos assim? Porque acredito que pode ser uma dúvida de quem esteja assistindo. Aline, eu posso dizer para você que é uma chancela, Vamos- tá? Para você ser fornecedor do governo americano, você apresenta toda uma documentação exigida, tá? Você passa por um crivo e depois você tem a renovação do seu cadastro junto ao governo americano anualmente. Então, nós fazemos uso, inclusive, dessa chancela no nosso cartão de visita e no nosso site. Uhum. Poucas empresas no Brasil têm essa chancela, Imagino. tá? E através do governo americano, nós começamos a atender o governo britânico. Então, isso é uma prova de que quando você trabalha com seriedade, eficiência, qualidade, as portas se abrem e justamente você consegue se destacar no mercado. Conhecendo um pouco da história da Uni, da sua, Coutinho, é até uma pergunta que eu tô ansiosa para fazer. Quando é uma tradução, que é um serviço que a gente acaba deixando até para a última hora em alguns processos, né? Como ela deixa de ser algo mais operacional e vira algo estratégico? E por que ter essa mudança de mentalidade? Por que encarar ela como uma estratégia para te ajudar dentro do planejamento, seja de empresa, seja de um visto, de algo relacionado a estudar fora? Quando fazer isso? E por que fazer isso? Por que é tão importante? Aline, o importante é você colar com uma empresa séria. Tá? A nossa empresa não está no mercado há quase 10 anos por nada. Nada, né? Nossa empresa hoje trabalha para aproximadamente 300 a 350 clientes, PJs, nacionais e multinacionais. Nós estamos presentes em diversos países atendendo esses clientes. O cliente, ele está em Kuala Lumpur, por exemplo, e já me manda um material para eu fazer a tradução, para eu entregar na unidade dele aqui no Brasil. Planejamento é tudo, né? Também. Exatamente. Então, a gente se preocupa com cada detalhe no processo de tradução. Se o cliente me entrega, por exemplo, um documento em PDF e eu vejo que é o folder da empresa dele, a primeira coisa que eu pergunto para ele, aonde você vai usar essa tradução? Porque é muito comum a empresa pedir para traduzir o folder e depois colocar a tradução num stand de uma feira. Se a tradução não foi feita diretamente no arquivo original editável, Adobe Illustrator, InDesign, e se ele me entrega só o PDF, eu vou traduzir dentro do PDF. Sim. Só que depois, quando ele for imprimir, pode ser que a impressão não tenha a mesma qualidade se eu tivesse feito diretamente no Adobe Illustrator ou no InDesign. Sim. Então a gente tem essa preocupação de sempre questionar o cliente. Aonde você vai apresentar? Se a gente vai fazer uma legenda de um filme, eu sempre vou perguntar para ele, você quer a legenda embutida ou você quer uma legenda à parte? Ah, eu quero a legenda à parte. Tá, mas qual extensão que você quer? SRT ou VTT? Qual é a diferença? Justamente no time. Se eu faço uma legenda em SRT e você coloca numa plataforma que vai ler VTT, o time nunca vai bater. E é crucial, né, para esse serviço. O lipstick tem que estar certinho. Porque aquele... Exato. Então, nós atendemos grandes empresas no mercado nacional Sim. que nos pedem legendagem,
tradução, e a gente entrega para o cliente e ainda faz um ajuste dependendo do perfil do cliente. Às vezes, um determinado termo, ele prefere trabalhar de uma forma e nós traduzimos de uma outra forma que não estava errada, mas o estilo do cliente é diferente. Claro. E é interessante comentar aqui que, então, tem que ter uma equipe muito diferenciada de capacitação, né? Mesmo assim, muito profissional em relação a determinados serviços, porque você está lidando com, às vezes, documentos muito sensíveis, né? Pois é. Voltando um pouquinho do nascimento da UNO, a gente começou com 3 metros quadrados, que era justamente um quarto de empregado. E era somente eu e meu sócio. A gente ficou 3 meses na minha casa. E a voz até embarga, porque eu me emociono, porque toda vez que você começa uma coisa nova, os obstáculos são muito grandes. Muito. A gente ficou 3 meses na minha casa e depois a gente foi trabalhar no centro do Rio de Janeiro, num coworking de 9 metros quadrados. Ali nós tivemos o nosso primeiro funcionário e começamos a galgar o nosso nome na rua. Sim. Você já era conhecido, Já né? Já tinha uma bagagem, tá? E os clientes que já me conheciam, sabendo que eu estava com uma empresa, começaram a me pedir trabalho. Claro. 9 metros quadrados ficou pequeno. Um ano depois, a gente foi para uma sala na Rua da Assembleia, número 10, que é onde hoje tem as instalações da UNO Traduções. E nós pegamos a nossa sala de 45 metros quadrados. Então, no período de 1 ano e 3 meses, nós tivemos um crescimento de 9 vezes o tamanho. E ali, a gente começou a abrir muito o mercado. Digo para você, hoje, a UNO está numa sala de quase 200 metros quadrados, composta de 34 profissionais internos, envolvendo coordenação de tradução, diagramação, tradução, revisão, administrativo, comercial e o marketing. E digo para você que a nossa unidade nos Estados Unidos, que está situada na Brickell, em Miami, provavelmente vai ganhar uma irmã em Houston. Nossa. Porque como nós atendemos muito mercado de petróleo e gás, lá é o e a matriz das empresas está em Houston, nada melhor do que eu também ter a minha sala em Houston. Então, hoje, a nossa unidade dos Estados Unidos atende os clientes de Houston, os clientes de Singapura e os clientes de outros países. E digo para você, 2026 vai ser um ano completamente mágico. Que ótimo. Porque além da sala em Houston, eu também quero uma sala nos Emirados Árabes, seja em Dubai ou seja em Abu Dhabi. Nós já atendemos alguns clientes dos Emirados Árabes. Só que eu quero fincar raízes lá também. Quero muito encerrar esse nosso bate-papo aqui hoje, nesse bloco, falando de IA, que a gente comentou. Deixa eu até completar uma coisa com você que eu acho importante. Você que usa IA, você pode usar. Claro. Mas ela não vai resolver o que você quer. Ela vai auxiliar o que você quer. Se você for fazer uma tradução usando IA, você tem que ter um humano para poder ver se a tradução está boa. Claro. Você tem que usar glossários da área que você está traduzindo. Você tem que usar dicionários técnicos do que você está traduzindo. E é por isso que eu já vi o Coutinho atendendo clientes de vários segmentos, várias áreas. E ele sempre fala a mesma coisa para todos os clientes. Que você não vende, que a UNO não vende só tradução. Ela vende uma consultoria especializada para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E eu queria encerrar com você falando sobre isso, sobre esse grande diferencial que a UNO tem, que eu já vi você aplicando, e que como isso impacta nos objetivos das pessoas. Aline, não é só a UNO. Não é só a tradução. Hoje o cliente, quando liga para uma empresa,
A empresa não ouve o cara. A empresa está preocupada só em vender para ele. É. Independente do valor do trabalho, eu preciso ouvir do meu cliente. Uhum. Aonde ele vai usar a tradução? Para que ele vai usar a tradução? Se aquele documento que ele está me entregando está devidamente consularizado, notarizado ou apostilado, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, Aline, e durmo tranquilo, porque eu não engano o meu cliente. Se eu vejo que um documento está com erro, se eu vejo que um documento está faltando uma notarização, um apostilamento, e eu sei que aquilo é crucial no processo dele aqui no Brasil ou até mesmo no exterior, é minha obrigação falar para ele. E muitas vezes as pessoas desconfiam até disso, né? Além das pessoas desconfiarem, Aline, os clientes não sabem a fundo o rito para fazer com que aquela tradução seja válida, aonde ele vai precisar apresentar. Sim. Eu, com 22 anos de mercado, eu tenho uma bagagem que eu consigo dar uma orientação para ele e eu não cobro nada mais ao meu cliente devido a isso. Com certeza. Tá? Certeza. Porque, lembrando, o nosso lema, cliente satisfeito conta para 2, insatisfeito conta para 100. E se eu sei o porquê que ele vai fazer aquela tradução e eu estou vendo que o documento está incompleto, errado, aquilo não vai atender as expectativas e as exigências, para que eu vou vender causando um desconforto para o meu cliente, uma frustração? Então, quando você alerta o teu cliente e dá para ele qual é a condição que ele precisa, o que ele precisa fazer para resolver aquele problema, você ganhou o cliente. Com certeza. Tá? Com certeza. Você ganhou. Coutinho, obrigado por esse tempo seu. Nos acompanhem nas nossas redes, nos nossos canais. Vamos falar muito sobre os outros tipos de traduções, principalmente uma muito famosa e acho que tem uma burocracia muito grande ao redor dela, que é a tradução juramentada. Obrigada por nos assistirem.